Graça e paz, povo de Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Ulisses Bricker, pregador da palavra. Vídeo de hoje: e as portas do inferno não prevalecerão. Uma frase célebre do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para Pedro, narrado lá em Mateus 16. Jesus pergunta: E tu, Pedro, quem dizes que eu sou? E Pedro fala: Senhor, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus, muito feliz, fala assim para Pedro: não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. E tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bom, dois equívocos nessa frase célebre de Jesus, dois equívocos. Primeiro, que Pedro não é a rocha, não. Pedro, apesar de significar pedra, não é essa rocha a que Cristo está se referindo. Essa rocha é o fundamento daquilo que Pedro tinha acabado de falar. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Essa frase, esse conceito, essa revelação que Pedro teve do próprio Deus é que é a rocha que Jesus diz que sobre ela será erguida, será iniciada, edificada a igreja do próprio Cristo. E segundo equívoco muito grande que as pessoas fazem, quando Jesus fala assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Primeiro, que no grego foi utilizada a palavra Hades, que significa local de morte. É a mesma palavra do hebraico Sheol, que também significa local de morte. E quando Cristo ele fala essa frase, ele não está dizendo, meu irmão, olha o equívoco que algumas pessoas fazem. Cristo não está dizendo, olha só, e as portas do candomblé não prevalecerão contra a igreja da esquina. E as portas da macumba, da bruxaria, da maçonaria não prevalecerão contra a Igreja Assembleia de Deus, contra a Igreja Batista, contra a Igreja Metodista. Jesus não está dizendo que as portas do Espiritismo não prevalecerão contra a Igreja Adventista, contra a Igreja Presbiteriana. Não. Não é isso que Jesus falou. Jesus fala que a morte lá, as pessoas que vão para a morte eterna, para o desaparecimento. O Hades é o local de morte e de morte eterna, morte definitiva. A igreja de Cristo, ela milita, ela busca salvar pessoas dessa morte eterna, do esquecimento, do desaparecimento. As portas dessa morte não prevalecerão contra o Evangelho de Cristo, que é o Evangelho de vida eterna, que é o Evangelho de salvação. Jesus, ele trouxe o Evangelho das boas novas para salvar pessoas da perdição eterna, da condenação eterna, da morte eterna. Então, que esse vídeo tenha sido de bênção para você saber dois equívocos básicos, Primeiro, que muitas pessoas acham que Pedro é a tal rocha, Porque Jesus, ele fala, e tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Mas não, Pedro não é a rocha. A rocha é que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. E o segundo é que as portas do inferno não são coisas físicas, não são estruturas, não são pessoas que estão militando contra a igreja de Cristo, não. As portas do inferno ou as portas da morte, porque a palavra utilizada no grego é Hades. E as portas da morte não prevalecerão contra a notícia das boas novas de salvação. É isso que Cristo veio dizer para Pedro. Pedro, eu tenho uma igreja e ela vai ser erguida, ela vai ser edificada sobre a base de que eu sou o Cristo, eu sou o Filho do Deus vivo. E todas as pessoas que creem nisso não perecerão, mas terão a vida eterna. Também outro versículo muito conhecido, não é verdade? João 3,16.
Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, a rocha, para que todo aquele que nele crer não pereça, não vá para o Hades, não vá para a morte eterna, mas tenha a vida eterna. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Graça e paz.